pastor Mauri. Boa noite. Boa noite a quem está nos acompanhando de perto, de longe. De bem perto temos o Jonatas na música, o Felipe, nosso estagiário, que está nos ajudando também hoje na geração das imagens, né? Para que a gente possa chegar lá, né? Do outro lado da tela. Então, o estudo bíblico, né, pastor, mesmo que ele seja online, à distância, a gente convida as pessoas a participarem nesse momento de estudo da palavra de Deus. Então, pedimos que a pessoa diga de onde está nos acompanhando, que faça a sua pergunta, né, que deixe o seu comentário também, para nós sabermos, né, quem está nos acompanhando hoje. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Esse é um momento sempre especial. Eu sempre brinco com a pastora de que eu mais me divirto do que ajudo no estudo. Bom, né? E é bom, né? É bom. Mesmo que a gente esteja aí sempre com uma tela entre nós, a gente quer fazer desse momento um momento próximo. Assim como nós temos essa mesa aqui no centro, também você que está em casa, se sinta assim assentado aqui conosco, né? E é claro que o Santo Espírito nos oriente, nos ajude, para que a gente possa conhecer com mais profundidade aquilo que Jesus quer nos ensinar nessa noite, quando Ele se apresenta como o bom pastor. Somos acolhidos com a palavra que nos acompanha já nesses últimos dias, Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 14, em que o próprio Cristo diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Isso aí. Hoje, ao estudarmos a palavra, deixemos que o bom pastor também nos conduza, que este tempo de reflexão e de comunhão fortaleça a nossa fé, aprofunde nosso conhecimento na palavra e nos aproxime ainda mais de Deus e também com isso uns dos outros, né? Lá onde nós estamos, né? Onde nós vivemos. Então, sintam-se acolhidos, sintam-se acolhidas, pois aqui juntos somos rebanho amado de Deus. Nós queremos cantar, mas antes, pastor, eu quero deixar uma pergunta para eles. Hoje a gente vai estudar sobre o bom pastor, né? Jesus mesmo dizendo que ele é o bom pastor. Mas que as pessoas possam compartilhar conosco quando eles se sentem cuidados por esse bom pastor, ou como eles veem esse bom pastor lá na vida deles. Vê assim? Isso. Ou vê com essa ferramenta aí? Vocês podem aí, você se sente cuidado assim? Ou com aquela ferramenta? Escreve aí para nós enquanto nós cantamos. Aqui
pessoas que se achegaram aqui conosco, né? Ângela, tu me ajuda aí para a gente ir citando, né? Temos conosco a Maria Bernadette Feistrecker, diz que está assistindo com o Paulo, aqui de São Leopoldo. Temos a Lilian Lore Georg, diz boa noite para nós. Roseli Maria Clau Magdans também está assistindo com o Daniel em casa. Um abraço para você, Roseli, um abraço para o Daniel. Quem mais estamos aí? Consegue ver ali? Luciane Bender Parnov está dando boa noite para nós. A Nelly Knod também dando boa noite. Boa noite, Nelly. O Márcio Rommel. Márcio Rommel é meu cunhado. Opa, boa noite então, né, Márcio? A Ivone Gresser, boa noite, que bom ouvir suas vozes, que bom. Legal. Pérola Plutus, né? Boa noite, Luiz da Campina, aqui de pertinho, né? O Luiz está sempre conosco também, nos cultos ao domingo, né? Isso, né? sempre. Já estive na casa aí do Luiz. A Lilian já está nos respondendo, né, a pergunta. Certamente o Senhor usando o cajado. Sim. Eu arranquei o cajado da parede aí para a gente ter ele aqui no nosso ambiente, porque ele está sempre num outro lugar. Né? Isso. Também o Hartwig está conosco. Isso. Diz boa noite. Está assistindo, né? Sempre está conosco todas as vezes. Obrigado pela companhia lá de Sinimbu, né? A minha mana, Marceli Magdans, também diz boa noite. Isso aí, eu acho que é os que nós temos, né? O Carlos Hilton Tomé. Seu Hilton. Amanhã nós temos uma tarefa importante, ornamentar o templo para o culto de domingo, né? E temos ainda a função de carregar uma árvore de todo tamanho. Amanhã vai ser o dia de esticar os nervos. Né? E a Maria Delossi, né? Maria Delossi Dietrich. Isso aí, sempre está nos acompanhando. E Dani Elizabeth Vitalis lá. Também de Sinimbu, viu, Felipe? O casal de Thales eram os proprietários da rodoviária, da antiga rodoviária lá de Sinimbu. Muito bem. Vamos lá. Vamos ler o texto de hoje? Sim. Tá, pode ir. Vamos ao texto de hoje, vocês já devem ter recebido em casa. Estou aqui com as Sagradas Escrituras, né, no plural, né, porque cada texto é um texto que tem começo, meio e fim, né, que foi então juntado nas Sagradas Escrituras para que a gente possa ter a Bíblia como uma coletânea, né. Então hoje nós convidamos para vocês pegarem a Bíblia em casa. Eu marquei aqui no cordãozinho azul, né, para a gente saber onde está o Evangelho. O Inter está jogando agora, né? Olha, esse cordãozinho vermelho está escondido. Mas nós estamos ganhando, né? Com o pastor. João capítulo 10, os versos 22 a 30. Leio para nós, Angela? Vamos lá, leio. Eu vou pedir povo em casa ler, né? Não dá para ouvir eles, né? Não vai dar para fazer em conjunto, né? Hoje não vai dar para fazer em conjunto. Vou ler então aqui. O título é O Povo Rejeita Jesus. Era inverno e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrancá-las da minha mão. Eu e o meu Pai somos um.
E assim Jesus termina a sua fala para o nosso estudo de hoje. Vamos olhar, assim, só uma introdução, né, sobre onde é que eles estavam se encontrando, né, onde Jesus estava. Então ele está no templo, na festa da dedicação. O cara estava na festa. Estava na festa, já estava bem, né? E olha que era uma festa longa, era uma festa que durava 8 dias. Parece os capixabas celebrando o casamento. E celebrava a purificação do templo, que aconteceu após a profanação dele, que foi profanado por um rei estrangeiro. Não sei se as pessoas já ouviram falar desse rei, né? Chamado Antíoco Epífanes. O que esse rei ele fez? Ele havia dominado Israel, saqueado e profanado, né, o templo, inserindo lá outras imagens, outros símbolos que eram pagãos. O espaço sagrado para o povo havia sido ocupado por outras entidades, outros creres, né? Naquela época. Então o ambiente devia ser modificado, melhorado, limpado, transformado. Esse era o contexto, o motivo da festa, né? Esse é o motivo da festa. Então eles realmente celebravam, comemoravam. E quando o povo então conseguiu de fato reconquistar o templo, preparavam novamente para confessar e celebrar a sua fé. E olha só, isso aconteceu por volta de 150 antes de Cristo. Então eles estavam há muitos anos, né? Nós celebramos 200 anos de presença aqui, né? E eles então 150 anos depois, né? Antes de Cristo, eles já estavam celebrando. Essa festa vem acompanhando o povo. Vem acompanhando o povo. Ou seja, Jesus está ali porque era de fato algo marcado no calendário onde eles marcavam presença. Algo bem importante. E aí o que o nosso texto ele vai dizer? Jesus está lá no portão. Olha o nome, né? Portão de Salomão. Quando os judeus lhe perguntaram se ele era Messias, né? Então isso gera todo o diálogo, tudo o que ele vai falar. Mas não era assim uma pergunta amistosa, né? É uma pergunta que sempre mexe com as instituições e os poderes constituídos, né? Tem um espaço que já não era mais aquilo que era, e aí tem a pergunta se Jesus é aquele que vai resolver talvez a situação. E aí mexe com as estruturas postas, né? Então assim, como muito eles tentaram, sempre é uma tentativa de achar algo contra Jesus, né, para condenar ele, porque eles imaginavam que o rei que viria seria diferente, né? Então o que eles fazem? Quando eles ouviram a resposta de Jesus, pegaram pedras para apedrejar. Uma das mortes naquela época era o apedrejamento. A pessoa sofria, né? Além da cruz também apedrejamento. Então qual foi a resposta de Jesus? Eu já respondi essa pergunta, mas vocês não acreditaram por não serem das minhas ovelhas. Lá no versículo 25 e 26. Né? E aí Jesus em seguida fala quem são as suas ovelhas e como é a sua relação com elas, né? E é isso que nós vamos estudar hoje, né? O que Jesus diz, como ele diz, né? É importante dizer que Jesus não traz por acaso a figura da ovelha, porque a ovelha, assim como essa festa, que tem 150 anos de realização, também a figura do pastor e da ovelha era algo muito conhecido, ou seja, é um assunto que as pessoas dominavam. Então, agregar em torno dessas duas figuras, da ovelha e do pastor, algumas frases de orientação impactou também. Jesus sempre falava, né, com uma linguagem que era acessível também para as pessoas entenderem, né, ali nas parábolas que ele conta, né, naquilo que ele traz, né, para as pessoas. E a gente vai olhar alguns versículos agora e convidar as pessoas também a refletirem, né, sempre olharem também na Bíblia qual é o versículo que nós estamos falando. A gente começa então pelo 22 e 23, né? Começar no começo? Vamos começar no começo, né? Melhor seja no meio do capítulo 10, né? Então, versículos 22 e 23, né? Em João 8,59, se nós vamos olhar na Bíblia, se vocês quiserem acompanhar na Bíblia em casa, né? Em 8,59, lemos que Jesus deixou o templo depois da festa dos tabernáculos. E agora no capítulo 10, né, 22 e 23, encontramos Jesus novamente na região do templo, né? Ele está lá novamente. E o que ele foi fazer? Participar da festa da reconsagração do templo, da dedicação do templo, né? Então, assim como muitas pessoas celebravam, né, essa data da dedicação, Jesus também, né?
fazia parte desses judeus que lá se reuniam, né, para celebrar. E essa festa chama-se Ekainia, as palavras Ekainia, que vem de renovação. Né? Em hebraico, Shavuot, acho que é uma palavra que a gente já ouviu muito. Então, consagração, dedicação, ou seja, a dedicação do templo. Né? Desde os Macabeus, é a festa da purificação e reinauguração do templo em Jerusalém por Judas, o Macabeu, em 164 a.C. Então, eles muitos anos antes já estavam celebrando, né? Sempre no inverno, né? Sempre no inverno, que é essa festa. Então, Jesus está participando dessa festa, o versículo 22 e 23 nos coloca onde ele está e em que momento. Em que momento ele está. E é interessante, né, pastor, que até hoje a gente celebra sempre a dedicação do templo, né? A reinauguração do templo, dos templos, né, da nossa igreja e também outros espaços. Acho que é algo que nos acompanha, né, como povo, hoje, né, povo cristão, né, como povo que celebra aquele espaço que é especial, né, para nós. Então, quando as pessoas se dirigem para Jesus, é também uma marcação de espaço por parte daqueles que não concordam com a presença de Jesus. Então, a pergunta é feita assim, para não deixar Cristo ter o mínimo de sossego e de trégua, né? Então, existem uns posicionamentos que ali aparecem com relação a Salvador, né? Jesus responde no versículo 24 que ele tem uma relação muito próxima com o Pai, né? E aí ele também diz que essa relação que o pastor tem com as suas ovelhas, ele tem com as pessoas que o seguem, mas ele também para com o Pai, né? Isso. No versículo 24. E é interessante porque isso acompanha o Evangelho de João, né? João perpassa isso. Ele perpassa isso, né? Especialmente essa ligação dele com o Pai. E termina o versículo, né? O versículo 30, ele falando isso, né, pastor? O Pai e eu somos um. Exatamente. Né? Essa unidade. Então, eu acho algo bem especial também para nós. E aí, toda a discussão, né, quando as pessoas se aproximam, qual era? Torna assim na expressão filho do homem, né? E era muito usado para falar de Jesus. Né? Então, eles tentam levantar ali uma acusação pesada contra Jesus, né? E a sua fuga diante da auto-revelação cristológica, né? Ele é o Cristo, né, que veio. Muito bem, vamos ver se mais alguém está nos acompanhando, pastor. Sim, temos pessoas que eu conheço, né? Temos o Eloy Schwantes. Eloy Schwantes é ali de Ivoti, mas também tem residência em alguns momentos da semana no interior ali do município de Portão. Muito bom. Primo. Também o Gilmar Feldberg. Gilmar Feldberg é lá da Rondônia, lá da linha 102 mora Dona Silvina e o Mano, né? Os Mano lá, mas ele mora agora na linha depois, na 98, já faz 30 tantos anos, né? Que a gente já vai esquecendo até as linhas, né? Quem mais está aí conosco? Consegue visualizar ali? A Daniele Astor. Feustler, né? Feustler. Daniel, Astor e Daniele. Então, o casal, né? Eu conheço também, né? Mais o Astor do que a Daniele, né? Moram na linha Pintado, lá no interior do município de Sinimbu. Muito bem, o Rui Rutzatz. Rui também é meu cunhado. Também estão nos acompanhando. Lá da Postraíra. E também aqui aparece para mim a Ilane Konradrik. Isso aí. Isso, boa noite para nós. Boa noite. A Ilane Konradrik mora eu sei até o nome das linhas ainda, mas tá difícil, lá na Marcondes, né? Já subindo para a linha branca, lá perto da tua terra, Felipe. Não fala mal não, que tu sabe onde é que moram os teus pais lá, né? Também a Liselot Schaffer. Boa noite, tudo bem? Sim, conosco tá tudo bem. Quem sabe tu diz para nós, Liselot, de onde você é? Né? Já escreveram. Roca Salles lá. O teu povo lá, para as ovelhas lá de Roca Salles. Eu andei muito tempo pelo Vale do Taquari. Só 18 aninhos. 18 aninhos. Tudo bem, obrigado pela presença de vocês. Isso aí. Nós estamos no versículo 25. Isso aí, né? Vamos conversar um pouco sobre o versículo 25. Né? Vamos ler ele uma vez, vamos ler, para a gente saber. É a resposta de Jesus. Isso. Eu já disse, mas vocês não acreditaram.
as obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim. Isso, então ele vai de novo falar sobre essa revelação de Jesus. Se a gente vai olhar na Bíblia, apocrinomai é uma das palavras que aparecem, mas ela significa revelação, ou seja, a revelação de Jesus. Né? Em outras vai aparecer responder, né? Então, quando eles questionam muito quem é esse Jesus e quando ele vai se revelar também. E aí Jesus já afirmou que já declarou a sua identidade, já disse quem ele é. Né? Então ele pega apenas e reafirma isso. Então, havia entre o povo muitas opiniões divergentes a respeito do Messias, ou a respeito do Cristo, né? Acho que além de opiniões, né, também haviam expectativas. Né? Alguns esperavam que o Salvador fosse um exímio doutor, um PhD, aquele cara que conhece tudo, que fala... Sumo sacerdote, né, que tem poder. Todo requintado de ouros e requisitos e coisa, né? Outros queriam que ele fosse um profundo conhecedor da lei, né? Que acreditam que seguindo certas leis você ganharia a salvação. Sempre essa ideia acompanha também o povo, né? E isso era sempre um grande questionamento, né? Que Jesus foi lá curar em sábado, vai contra a lei, né? Então, isso questionava muito as pessoas nessas atitudes que ele tinha. Claro, a gente conversou da outra vez, né? No contexto da Quaresma, eles também esperavam que Jesus fosse um grande rei, forte e dominador, montado num cavalo, não num burrico, né? Que essa perspectiva também está aqui muito presente, né? Então, a ideia de um juiz que vem lá botar ordem no negócio, esse aí. E ele não pega essa, ele pega essa aqui, né? Cajado. Chicotinho lindo, né? Muito bem. Foi pouco usado esse chicote, quase nada, né? Ainda bem, né? Legal, então ele já revelou a sua identidade, mas o povo não estava muito confortável com aquela situação. Porque por tudo isso que a gente já falou, né? Vendo a figura de Jesus, isso não ia ao encontro das expectativas que eles tinham, né? Um Salvador humilde, servidor, não faz e não atende às expectativas do povo, né? Eu acho que também hoje não atenderia, né? Também não. Acho que daria muitos questionamentos, né? Então o versículo 25 está bem claro, assim, que ele já disse, mas as pessoas não acreditam e não entendem, né? O versículo 26, né? Vamos ver ali. O versículo 26, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Viu? Não são desse aprisco? Ele vai dizer, aprisco, né? Desse meio ali, né? Desse curral, né? Que Jesus, do qual Jesus fala. Então, há ovelhas que não são de Jesus. Será que hoje ainda é assim, pastor Mauri? Ainda tem ovelhas que não são? Quando as pessoas têm que primeiro dizer que porque elas aceitaram Jesus, Jesus tem que fazer o que elas querem, ainda tem muita gente que não, né? Ainda não estão dentro desse aprisco, né? Elas não podem crer, como também a sua fé não se desenvolve, né? Estamos diante de uma genuína constatação joanina, né? Que João traz. O não crente é responsável por sua falta de fé. O João ele traz isso assim, né? Em várias passagens, né? Se você não está ligado à videira, fora, né? Então, João tem essas questões próprias dele, né? Que ele ressalta muito, né? Ao longo de todo o Evangelho, né? Então, ele, no entanto, não consegue fazer sua fé se desenvolver, né? Aquele não crente, que não está ligado a Jesus, também não consegue fazer a sua fé se desenvolver, né? Aqueles que assim vivem optaram em organizar sua vida em conformidade com a ideologia que prioriza o individualismo. Porque quando você está dentro de um rebanho, você não pode olhar só para ti, né? Você está fazendo parte desse rebanho, né? E pensa nele como um todo, né? O egoísmo, o carreirismo, coisas assim que fazem parte da sociedade, né? Que está muito presente hoje, né? Na vida da sociedade. Então, essa é uma das questões então, que perfaz esse versículo. Quais são as ovelhas que fazem parte, né? Ela não pensa apenas em si. A gente pode se perguntar, né? Cada um pode se perguntar que voz a gente está escutando, que vozes nos
norteio no dia a dia, né? E que pastor nós estamos seguindo, né? O bom pastor, né? Esse com o cajado, né? Às vezes talvez ele tenha uma expectativa diferente, mas ele é o cajado, né? Que cuida de nós. Versículo 27 e 29 Isso, indo para o fim, né? um bloco assim, que a gente quer então conversar um pouco sobre esses 3 versículos juntos, assim, né? Vamos ler eles novamente. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão, o poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Esse é o versículo, então, até o 29. Né? Novamente, né, as pessoas que estão ligadas por Jesus, ninguém pode tirar elas, arrancar, né? Primeiro ele fala dele, como ele fala também depois de Deus, né? 2 vezes aparece, né? Uma vez, ninguém as pode arrancar da minha mão, e depois na mão do Pai. E depois da mão do Pai. Né? Essas ovelhas pertencem. Então, quem são essas ovelhas? As que escutam a voz do bom pastor, seguem-no. E eu acho bem interessante, né? Além da ovelha ser isso, mas também que o pastor conhece as ovelhas, né? Ele sabe quem elas são. Para mim, o cajado, ele está ali muito presente, né? Porque essa ferramenta também é utilizada por um profissional que começa com a mesma letra do pastor. Sim. Essa aqui é usada pelo peão, né? E tu usa ela no de setembro, né? E a gente usa sempre na semana farroupilha, né? Esse chicote aqui, mas acho que essa comparação dá para ver muito presente. A pessoa que usa isso aqui, ele está sentado num cavalo, geralmente. E ele vai atrás do rebanho, tocando o rebanho. E o bom pastor que usa esse cajado, ele vai na frente, que guia, que chama, que convida, e as pessoas seguem voluntariamente, né? Não é uma submissão. Então acho que aí está muito presente, né? As ovelhas que escutam e seguem, né? Não é as ovelhas que obedecem e são chicoteadas na mara aí para o brete. Obedecer, né? Claro, né, que no cajado também tem assim algumas coisas interessantes, né? Essa argola aí, não sei se dá para ver assim, ó. Ela é para pegar a ovelha também no pescocinho e trazê-la para trás do pastor. Sempre tem aquela ovelha que quer estar na frente do pastor. Então o pastor diz, opa, pera um pouquinho. Fica para trás, para trás. A gente não é o Senhor. Jesus que é o Senhor. Também esse cajado tem a possibilidade de bater nos leões, né? Nas onças, nos lobos. Também essa dobra aqui é para fazer assim, ó. Quando a ovelha cai num buraco cheio de água, ela está se afogando e o pastor ela é muito pesada, encharca o pelo dela toda. Aí o pastor consegue levantar a ovelha pelas orelhas e põe ela embaixo dessa parte assim, escorre no chão para a ovelha não morrer afogada. Entende? Um bom pastor, né? Para ver o quanto zelo. O quanto zelo, o quanto cuidado. E quando aquela ovelhazinha atrevida cai na valeta lá no buraco, ele também busca lá embaixo, dentro do precipício, puxa para fora, traz de novo para o caminho, né? Aí dá para ter uma ideia da função do cajado. E por isso ninguém consegue arrebatar na mão dele, né? Por isso a gente está bem guardado. Está bem guardado. Bem seguro, bem guiado. Isso. Vamos adiante? Vamos ver quem mais já chegou aí? Antes que a gente se acerte com esse cajado aí. Cuidado aí. Vamos lá. Noêmia Bubbles está conosco, diz boa noite, obrigado pela presença, Noêmia. Nilza Hélio, boa noite. Ituporanga. Santa Catarina, muito bem, obrigado. A gente consegue romper também o Rio Grande do Sul, a gente já está em Rondônia, com participações na Santa Catarina. A André Filho também acena para nós, um aceno para ti também, obrigado pela presença. Vai lá, Ângela, quem mais? Noêmia Finland. Boa noite, abraços. Saudades.
deve ser de Sinimbu, será? Ah, não posso dizer, o pessoal fica chateado, mas é de Sinimbu, sim, né? A Luana Zaiber. Luana Zaiber é irmã. Minha irmã. Irmã do Felipe. Muito bem. Fica tranquilo, Luana, ele está aí, atrás do celular, ele está aí. Milton Ha, boa noite, pastor. Agora sim, Milton, outra vez eu não lembrava de ti e de vocês, né? Estive na casa de vocês lá no Sinimbu Baixo, lá no encostado da ponte. A única ponte que sobrou lá em Sinimbu, aí é pertinho da casa de vocês. Um abraço para vocês aí, né? A Fernanda Klein. Fernanda Klein diz boa noite. E a Liris Buboltz também. A Liris Bobo já mora mais pertinho lá da terra ainda tua lá, ela já mora lá em cima da linha branca, mais um pouco chega lá a tua terra lá na linha 5, tudinho lá. Né? A Irmila aqui da nossa Irmila. Coisa boa, né? Vamos ver a Irmila. Também a Adriana Magdans. Adriana diz para nós da onde, Adriana? Somos parentes, mas me ajuda aí, porque vieram tantos alemães da Alemanha que se chamavam Magdans que eu já perdi o rumo de quem onde está tudo, né? Tudo bem, obrigado pela presença de vocês. Temos 29 pessoas conectadas conosco, né? Nos alegramos, né? 29 era um veículo uma vez bem famoso, né? Verdade, né? Não é da minha época, mas. Nem da minha, mas eles contaram que era um veículo famoso, né? Vamos seguir adiante. O versículo final aí, né? Que é do nosso texto, 29 e 30, talvez temos que aprofundar um pouquinho mais, né? O 30 diz: eu e o Pai somos um. Então essa questão também de que Jesus e o Pai têm essa tarefa conjunta conosco, né? Quem faz a vontade de Cristo faz a vontade do Pai. Então quando a gente escuta a voz do bom pastor, também de tabelinha a gente está escutando aí a voz do próprio Deus. Isso aí, né? Eu acho que esse um fio vermelho que perpassa ali o Evangelho, né? O Pai e o Filho são unidos e tudo que é do Pai é dele também, né? E assim como nós também pertencemos. Eu que viajei bastante e nas tapa-barbas, caminhão, dizia assim, né? Não sou o dono, mas sou filho do dono. Tem parte, né? Tem parte. Então a gente, quando escuta Jesus, a gente também tem parte com o Pai, né? E podemos nos sentir assim também protegidos, abençoados e guardados sob a sua mão poderosa. E tem um hino muito significativo que a gente gostaria de cantar ainda hoje à noite, né, João? Isso aí. Tu és o Senhor, o meu pastor, por isso nada na minha vida faltará, nada faltará, né? Isso. Vamos cantar? Convidar vocês para cantar junto. Minha
Ilenilda Wagner diz boa noite, do interior de 3 de Maio. Rainoldo e Leonilda Wagner. Com certeza a gente já se encontrou por aí, né? Mas quando já faz quase 40 anos que eu saí de lá, né? É mais difícil, né? É mais difícil. E quando eu vou num pé e volto no outro, sempre corrido, né? Também a Luana Zaibert, interior de Veracruz, também é tua Luana? É a mesma, né? É a Luana, É que que eu tem uma Cristiane Zaibert. Irmã, as duas irmãs. As Duas irmãs. Tô vendo, cara, e parabéns, as irmãs ouviram o teu convite. Uma de Veracruz e uma de Herveiras. Herveiras, é. Muito bem. Lovane Gens, né? Lovane De 3 de de maio. 3 de maio, né? Eu não sei, Lovane, se a gente estudou junto ou não, né? Família Gens, eu lembro, tinha colegas Gens lá na escola estadual em Caúna, né? Isso aí. Isso. Então mais uma. Vamos aproveitar. A Lade Marqua deu boa noite. Da onde? Da onde, Da né? onde Marquardt? Porque tem Marquardt em Siringu, tem Marquardt em Rondônia, tem Marquardt no Espírito Santo, né? Tem Porto, vários Então, lugares. nos posiciona aí, Lades, né? Da onde você é, tá bom? Vamos indo para os finalmente, Vamos lá. professor? Vamos indo. Vamos indo para os finalmente. Vamos encerrando o nosso estudo. Então, a comparação que Jesus faz para explicar a nossa relação com Ele é muito bonita, né? É uma das, eu acho, se eu não dizer a mais, o que eu mais gosto, mas está bem perto, né? Porque lá no meu lema de confirmação, que inclusive é Jesus como bom pastor, a imagem, mas o versículo 27 é o meu lema de confirmação. Então acho que é bom que a gente tenha lembranças. O que diz ali, pastor, 27? As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso aí, Muito bem. o versículo que me acompanha. Eu tenho de confirmação o Salmo 23, o Senhor é o meu bom pastor, e também do nosso casamento, meu e da Roseli também é o Salmo 23. Que era a leitura domingo passado, Era né? a leitura Salmo domingo 23, passado. é isso aí. Então, uma palavra muito bonita, e ela faz algo de uso muito conhecido para o povo da época, mas que hoje eu creio que não faz mais parte tanto assim da vida das pessoas hoje em dia, né? Na cidade, especialmente no interior ainda faz, né? Semana passada eu fui lá para minha terra, aí eu vi que meus primos eles tinham umas 30 ovelhas. Eu disse, meu Deus, que eles vão fazer com tanta ovelha, né? Mas é tão bonito ver as ovelhas reunidas, né? Mas talvez, Ângela, ajuda, né, a gente dizer assim, qual é a característica da ovelha? É um animal dócil, muito dependente, ele precisa ser levado a um trato fino, no sentido assim que o pastor tem que ter um cuidado muito grande, porque ela é muito frágil. Ela não come qualquer coisa, não bebe qualquer água, tem que ser um pasto verdejante, fresquinho, precisa ser uma água cristalina, tá? Diferente do cabrito, que é o parente próximo. O cabrito sobe em árvore, sobe montanha, escala tudo que come qualquer coisa, até lata, plástico come, né? Então se a gente pensa assim que a gente é ovelha e não é cabrito, às vezes eu tenho dúvida, porque tem gente comendo qualquer coisa também, se alimentando de qualquer coisa que é oferecido, é uma barbaridade, né? Então a ovelha é essa figura que Jesus traz para nós. E pensar que a ovelha é dócil. E como tem ovelha raivosa aí, né? Como tem ovelha raivosa, né? E como tem gente que engole qualquer coisa também, né? Qualquer sapo. Qualquer coisa, né? Então, a gente tem uma carência de ovelha no sentido assim de docilidade, de generosidade, de respeito uns com os outros, de ouvir de fato, com atenção, porque nem isso a gente consegue ouvir, né? Tem duas lindas orelhas, mas está difícil para a gente se ouvir, né? Então, na comparação, quando Jesus faz ela, ele fala de si, mas também de nós, né? Ele conhece as ovelhas, fala com elas, as conduz, dá a elas a vida eterna, né? E o mais bonito da comparação, ninguém poderá arrancá-las da minha mão, né? Então, uma promessa que nós já vimos antes, ela é repetida
né, no versículo seguinte, porém sobre Deus, né, ninguém poderá arrancá-las da mão dele, da mão de Acho que é Deus. importante que a gente nesses últimos dias se ocupou na comunidade, claro, um pouco motivado pelas situações que são recorrentes em nosso estado, que é a violência. O trânsito é uma carnificina, se morre gente todo dia, dentro de casa, mulheres sendo assassinadas, e a gente conversava sobre isso, trouxemos profissionais para nos ajudar a entender um pouquinho, e eu fico apavorado, como entre nós há pessoas que sempre se perguntam, mas o que será que a mulher fez para que ela fosse assassinada? Não importa o que a pessoa fez. O que importa para nós cristãos e cristãs é que a pessoa pertence a Deus. Só Deus pode. Exatamente, né? Só que os seres humanos hoje é aquela coisa que nós falamos do individualismo, do egoísmo, de pensar em si, né? Que atrapalha a vida da pessoa. A gente fica desolado, né? É. A gente fica sem rumo, porque as pessoas ainda acham que, porque fez alguma coisa, merece uma facada, ou merece ser atropelada. Quem tem que decidir isso é o bom pastor, aquele cujo qual as ovelhas pertencem. Não somos donos das ovelhas. Só que nós queremos ser, né? A gente quer ser. Então, escutar, seguir e não morrer, né? As ovelhas também têm a sua função, né? Escutar. Porque tem muita gente que escuta, mas não ouve. Como a gente diz, né? Entra no ouvido e sai no outro e vida que segue. Para as ovelhas, escutar a voz e seguir o pastor é sinônimo e promessa de uma vida, né? Vida eterna. Mas não, também acho importante dizer isso para as pessoas em casa. Vamos parar de esperar para a vida que vem, né? Vamos ter um pouquinho de compromisso com a vida que está aí, né? Porque não adianta, a gente não ter compromisso com a vida que está aqui esperando que a gente vai ter a vida eterna. Na verdade, é a vida aqui que vai abrir as portas para a vida eterna, né? É a forma como nós vivemos a nossa fé, né? Que abre as portas. Texto sempre muito profundo e a gente também não quer estender e eu acho que está de bom tamanho a nossa reflexão também para essa noite, né? Vamos acolher mais algumas pessoas, né? Está conosco a Sônia Folmer. Sônia de Capela de Santana. Pertinho aqui. Pertinho aqui, nossos vizinhos. Obrigado, Sônia, pela presença. Olha aqui, nós nos enganamos, não era Mar 4, nem do Rio Grande do Sul, nem do Espírito Santo, nem de Rondônia. Mar 4 lá no Paraná, né? No Paraná, né? Maripá, Paraná. Muito bem. Lá de Mar 4, lá de Maripá. Conhece Maripá? Conhece? Terra das Flores, como é que é a Terra das Flores, né? Cidade das Flores, uma coisa assim. Eu estive lá no Congrenagem, nos tempos idos de... sim, nossa. Maripá foi 2008. 2008. Não, 2010. 2008 foi Espírito Santo. 2010. 2010 foi Maripá. Então eu já conheço Maripá. Liber Hernani Naitsky, de Rio Pequeno, Sinimbu, né? Espero que você já tenha acesso na Liber, pelas estradas, né? Que toda chuva é a mesma coisa, né? Né? Zeni da Silva também diz uma boa noite para nós lá de Sinimbu. Zeni era nossa vizinha lá, de casa paroquial. Olha. Temos mais o Eduardo Müller. Vera Cruz. Bem, Vera Cruz era lá, uma vez era um município, né? Vergueiros pertencia primeiro a Santa Cruz, depois para Vera Cruz. E não sei como. Agora é tudo emancipado. Tudo emancipado, acho que em municípios. Obrigado pela presença de vocês também de Vera Cruz. Luana Zaibert, sobrinha da Diana Elisa Zaibert Müller, Vera Cruz, Rio Grande do Sul. Diana, né? Tudo parente. Tudo parente. Tudo parente. Muito bem. Que coisa boa. A gente, que bom que a gente consegue falar para os parentes, né? É sempre difícil falar para o povo de casa, né? São ovelhas também, né? São ovelhas também. Estão aqui para ouvir. Muito bem. Vamos convidar todo mundo para o próximo encontro? Vamos lá. Olha, vai ser um feriado, pastor. Não. Sim. Feriado. Tudo de novo, né? Vai ter. Já veio de culto online no feriado de maio, agora dia 19 de junho é feriado. Né? Para nós luteranos,
Corpus Christi? Não conta, né? Não é um feriado que nós celebramos, mas Acho que vou convidar uns colegas padres de São Leopoldo para estar comigo. no olha feriado. tal, quem sabe, né? Quem sabe, né? O que fala lá no João que nós vamos estudar? Eu vou me ocupar com isso só em junho. Verdade. Dá uma olhada. É. O povo já pode ir se preparando, né? E é curtinho, né, pastor? Quem sabe a gente até aumenta um pouquinho os versículos ali. Não, deixa por aí mesmo, eu posso brincar mais um pouco para estudar, né? 4 versículos. 16, É, 12 a 15. 12 a 15. Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas vocês não poderão suportar isso. Poxa, ô Felipe, tu já vai estar também fora das minhas mãos, né? Que bárbaro. Mas tá bom, fica aí comigo, 19 de junho às 20 horas. Evangelho de João, capítulo 16, versos 12 a 15. Isso aí, então, né? Se prepare para o nosso estudo. Tá próximo. Ângela vai nos dirigir numa oração. Vamos fazer uma oração, né? Convidamos vocês no Iniciamos. caso também para orarmos com nós. Né? Se possam se colocar em oração, né, na sua casa, no seu lar, e assim nós chegamos diante de Deus. Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por esse tempo de escuta, de reflexão à luz da tua palavra. Hoje fomos lembrados de que somos tuas ovelhas, que ouvimos a tua voz e que nada nem ninguém pode nos arrancar das tuas mãos. Essa certeza enche nosso coração de paz. Pertencemos a ti. Mesmo quando enfrentamos dúvidas, dificuldades ou ameaças, podemos confiar que estamos seguros, porque tu és o Filho do Deus vivo e és um com o Pai. Guarda em nós tudo o que aprendemos neste encontro. Ajuda-nos a reconhecer tua voz no meio de tantas outras, a seguir teus passos com fidelidade e a viver com confiança de que estamos sob o teu cuidado. Abençoa a cada um de nós, que sigamos nossos caminhos com esperança renovada, fé fortalecida e amor profundo por ti e por tua palavra. Em nome do bom pastor que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, vamos ter mais um cantinho final, Mais né? um canto Muito final. bonito. Bom, meu bom pastor é Cristo. Meu bom pastor é Cristo. Vamos lá. Pastor é Cristo, com ele andarei, conduz-me às calmas águas, com ele andarei, sempre, sempre, com ele andarei, sempre, sempre, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei, conduz-me às calmas águas, com ele andarei, sempre, sempre, com ele andarei, sempre, sempre, com ele andarei. Temos mais pessoas que se manifestaram aqui. Vamos ler também. A Maria de Lucia nos deseja um bom descanso. Né? Igualmente, né? Sempre é bom descansar. Poder dividir o dia em 3 partes, né? Isso. Precisamos, né? 8 horas para descansar, 8 horas para trabalhar e 8 horas para o lazer, né? O lazer é o lazer. Vamos lá. Hartwig também diz: como foi bom ouvir essa mensagem com o simbolismo das ovelhas que seguem seu pastor. Amor e paz, paciência e confiança, valores necessários a serem praticados nos dias de hoje tão complicados. Obrigado
até o dia 19 de junho. Ele deixa também, o Felipe escreveu para eles, ele deixa um abraço para o professor, Maneira, quando eu for para Sinimbu, eu vou te levar junto lá, para visitar o Marco, sempre muito acolhedor. Não podemos deixar de ir sem deixar uma bênção, Quem puder em casa abrir as mãos, possa fazê-lo e a gente leva as mãos sobre vocês. Queridos irmãos e irmãs, recebam a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Assim te abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ficamos por aqui? Isso aí. Bom descanso, Ângela. Obrigada igualmente. Jonathan, obrigado sempre pela tua disposição de tocar e também a gente te atrapalha no canto, mas obrigado por estar sempre aqui também. Felipe, obrigado por manejar aí a câmera para nós. Nosso abraço, bom descanso e até o dia 19 de junho. Até a próxima.